Olá, meus amigos, novamente bem recebidos aqui no Reavaliando Wesley. Eu queria ter feito este Reavaliando sobre esse filme um pouco antes, mas não deu, a câmera quebrou, tivemos esse imprevisto. Mas antes tarde do que nunca. Vamos falar dele, o famoso 007. Eu falei que ele retorna ao Reavaliando. Só se vive duas vezes com Sean Connery. Ele só foi lançado no Brasil em setembro, de qualquer forma. Setembro de 67, ainda está nos seus 50 anos. O VHS original da Warner, que eu considero lindíssimo. Aquele VHS DVD, aliás, sem vergonha da MGM, com capas horríveis. Tem um Blofeld na capa. E o Gato Maroto, aquele gato branco, que o pessoal fica malhando, né? Que o Blofeld pega o gato, mas não se engane, o Blofeld é um vilão perigosíssimo, ele é um cara no nível do Doutor Destino, Thanos, ele é muito, muito perigoso, o Blofeld. E esse filme ainda é naquele embalo da Guerra Fria. No conto original do James Bond, há um certo momento que os produtores eles não têm mais os livros e vão adaptando histórias originais. Eles vão tendo que criar histórias originais para o James Bond. Nessa época aqui que o Sean Connery ainda trabalhava com o personagem, ele queria muito sair fora do personagem. Ele não queria ficar marcado, estigmatizado. Ele foi um cara que ele incentivou muito o Christopher Reeve a não ficar tão preso no Superman. O Christopher Reeve tem personagens muito bons em outros filmes, como a Armadilha Mortal do Sidney Lumet. Mas enfim, onde ele interpreta aquele homossexual, que ele quer dar o golpe do baú no Michael Caine. Enfim, Michael Caine também está muito bom. Mas é um filme que passou batido na época. Não foi o sucesso que merecia, mas enfim. A trama original é na Guerra Fria. No livro não tem essa Guerra Fria. Ele é um livro que se passa depois do A Serviço Secreto de Sua Majestade, que é a estreia do George Lazenby, acredito que a pronúncia seja essa. Ele não era um James Bond ruim. O problema é que ele foi muito sem preparo. Tipo o Ricardo Mack aqui no Brasil. Um cara, ele foi jogado. Mas a trama do A Serviço Secreto de Sua Majestade é muito boa. Vários fãs do James Bond gostam. Esse aqui temos aquele Bond do Conner. Aquele cara bom vivant. Ele está a serviço da Majestade. Ele entende, ele tem um raciocínio muito rápido. Ele entende que tem uma guerra entre os países. Ele sabe que alguém quer lucrar com aquilo. E dos filmes que eu coloquei aqui do James Bond, é onde que eu notei que ele mais tem jeito de espião. Eu lembro que eu vi uma entrevista uma vez do Roger Moore. Aliás, eu tenho que agradecer os acessos que vocês estão nos proporcionando aqui aos filmes do James Bond. Eu fiquei surpreso com a repercussão em torno do Timothy Dalton. Eu não esperava essa repercussão. Muito obrigado. Mas enfim. Ele percebe que é uma trama de espionagem. Pois o James Bond não tem jeito de espião. A não ser quem lê os livros. E também dou a dica, quem puder comprar os livros originais do James Bond, eles são vendidos nos sites da Saraiva, da Amazon, você pode encontrá-los em sebos. Eu considero muito importante você ir atrás dos contos originais do Bond. O Conner fazia o James Bond nesse período mais pela questão financeira. Ele sabe que tinha um bom retorno com a United Arts, e ele fazia filmes de arte ou dramas com Sidney Lumet, como A Colina dos Homens Perdidos, O Golpe de John Anderson. E é um filme onde retorna o Lewis Gilbert. Se ele é o melhor diretor do James Bond, eu não sei dizer para vocês, mas enfim, é um dos mais competentes. Ele faleceu recentemente, tivemos essa perda, uma perda enorme para o cinema inglês e mundial no geral. Ele era um cara que fazia filmes como Alf, Como Conquistar Suas Mulheres, indicado ao Oscar. Aliás, Michael Caine, ele foi convocado para ser o James Bond, quase que ele foi o James Bond. Uma comédia romântica muito boa, que teve o remake com Jude Law, que é boa também. A foto do Michael Caine aqui, novinho, gente, novinho. Quase foi um James Bond. Será que seria um James Bond bom, Michael Caine? E o Sean Connery, ele interpreta um James Bond que ele entra nas outras sociedades, ele absorve a cultura muito facilmente. Ele não tem preconceito, você pode ver, tem diálogos sim para os padrões de hoje que são considerados
muito machistas, não passariam batido, mas você vê, o James Cameron falou numa entrevista que nunca dirigiria um filme do James Bond, pois achava que o James Bond era muito machista, ele considerava as mulheres como traste, usava e depois cumpria a missão, e não é verdade. Você vê que o Sean Connery, ele mostra sim um sentimento com esse personagem. Quando aquela primeira agente secreta japonesa acontece algo com ele, você vê sim o sentimento dele, mas ele também percebe que é uma trama de espionagem, é um mundo da espionagem. Você está em risco a qualquer momento. Você abrindo a porta, você corre risco. Tem também curiosidades que seriam utilizadas nos futuros filmes do James Bond. Aquele ator Charles Gray, aquele agente russo, está morando há anos no Japão, ele faria o Blofeld futuramente no Os Diamantes São Eternos, também com o Sean Connery. O avô do The Rock está nesse James Bond. Ele é aquele cara que está brigando no escritório com o Sean Connery. E o Sean Connery, para os padrões de hoje, o seu James Bond, já seria um James Bond um pouco gordinho. Eu senti um pouco isso lá nas filmagens e tal. Ele é um cara bem alto. Isso não resta a menor dúvida. Mas para os padrões de hoje seria gordinho. É só você comparar com o Daniel Craig, o Pierce Brosnan, que é um estilo mais saradão. E o roteiro é do Howard Dahl, aquele famoso escritor da Fábrica de Chocolate. Fez o Gigante Amigo do Spielberg, que é baseado em livro. Ele também fez vários roteiros para cinema. Teve uma mostra aqui do Hitchcock, passou a série do Hitchcock, passaram episódios por ele. Eu fiquei assim, extremamente contente. Vai até sair em DVD futuramente. Mas é essa que é a destreza do Lewis Gilbert. O Lewis Gilbert, ele sabe colocar um filme, sim, de entretenimento. Ele até fala nos comentários em áudio, quando as pessoas iam ver o James Bond, especialmente naquela época o Sean Connery, eles não queriam saber do passado, dos traumas do James Bond, por que ele virou espião. Isso seria mais aproveitado ou analisado nos filmes do Pierce Brosnan e do Daniel Craig. No Daniel Craig já mostra a origem do James Bond, com que ele nasceu. Aliás, eu cometi uma gafe em um vídeo aqui do Timothy Dalton. Eu queria ver uma trilogia do Timothy Dalton. Eu errei, eu falei Percy Brosnan. Percy Brosnan tem vários e vários filmes como o James Bond, mas enfim. Mas você vê aquela coisa, você vê o jogo que o Lewis Gilbert nos proporciona aqui. Ele joga, os Estados Unidos está de olho na Rússia, o Japão está de olho, eles sabem que alguém está lucrando com as armas. O Lewis Gilbert sabe colocar isso aqui. E o Lewis Gilbert, ele fala uma coisa no comentário em áudio, me chama muita atenção, pois a Inglaterra ficou muito forte com o cinema do James Bond, proporcionou emprego, a indústria de efeitos especiais cresceu muito. Eu acho que é isso que é importante. Você tem que ter uma indústria muito boa. Tem um ator americano, ele fala aqui no áudio, não sei se é um ator americano, se eu não me engano é um ator americano, ele constituiu família na Inglaterra, porque ele ficou tão bem estabilizado na Inglaterra que ele não viu mais necessidade de voltar para os Estados Unidos. Aquela sequência quando os mísseis estão sendo... os foguetes estão sendo sequestrados, lembra muito o Superman 2 do Richard Donner, do Richard Lester, né? Que tem aquele negócio que nós já comentamos aqui, aquela não autoria do Donner. E você vê que o pessoal hoje pode achar ridículo aquilo. Poxa, mas os mísseis, os foguetes estão sendo roubados. Não é uma coisa tão impossível se a gente for ver. Se a gente for analisar, não é tão difícil. Se você ter um equipamento tecnológico necessário, você consegue fazer aquilo ali. E talvez seja o primeiro filme de ninjas feito para o Ocidente. Eu não me lembro de nenhum outro filme para o Ocidente que tenha colocado aquele negócio dos ninjas, meio que samurais. Talvez no Operação Dragão, que viria muito depois, em 1973. Mas mesmo o Sean Connery fala numa entrevista que o James Bond é um cara muito difícil de interpretar. Talvez por isso, vocês podem ver quando eles vão oferecer o James Bond para outros atores, as opções são Mel Gibson, Idris Elba, só cara de nível. Clint Eastwood já foi cotado. Você vê que eles não oferecem para qualquer ator o James Bond, porque é difícil. Ele falou que é como se fosse Shakespeare.
O James Bond do Conner, ele é muito seco, ele é muito sarcástico, é machista, para os padrões atuais é muito machista. Aquele negócio, ele quer se infiltrar no Japão. E o David Lean, famoso diretor do Lawrence da Arábia, ele foi nas filmagens no Japão, ele viu, ele ficou admirado. Que legal, né? Um cara lá do filme de arte, mais para o drama, ele ficou tão admirado com aquelas filmagens do... Eu acredito que ele, como inglês, britânico, ele deve ter ficado muito, muito contente. Mas o Sean Connery, mesmo se dividindo entre dramas do Cine Lumet e tal, ele está muito à vontade. Ele está muito à vontade. Aquela sequência em que ele abre o vestido da moça, aquela espiã lá, inimiga, que trabalha na corporação japonesa, ela meio que seria repetida pelo Timothy Dalton no Marcado para a Morte, pois mostra que o James Bond é um cara que faz tudo pela Inglaterra, tudo pela rainha. Ele é um agente secreto, ele sabe que vai ter que ser duro às vezes. Aquela sequência também da fábrica mostra que o James... Eu lembro que uma vez um cara falou que o James Bond era playboy e tal, não sei o quê. Não é tão verdade isso, porque ele era marinheiro, depois ele vira espião. Sim, depois ele fica confortável, ele recebe todo o dinheiro da Inglaterra, ele recebe todo o suporte. E também não podemos esquecer aqui dela, gente. Pena que eu não tenho uma foto. A pequena Nelly. Aquele helicóptero do Sean Connery. Eu fico pensando naquela cena ali, não desmerecendo os outros James Bond, mas eu fico pensando naquela cena com o Roger Moore. Seria mais gaiata. Roger Moore levaria muito mais na sacanagem. Você vê a seriedade de todos os James Bond que nós temos aqui. Talvez seja o mais sério, o Sean Connery. A pequena Nelly furaria qualquer bloqueio. O Sean Connery invade aquilo. Até quando vem o rapaz lá que constrói os equipamentos. O rapaz, né? O senhor que constrói os equipamentos para o James Bond. Ele fica rancoroso, ele xinga, tal. E os diálogos são muito bons do Sean Connery. Ele sabe trabalhar muito aqui já. As pessoas não percebem. Pequena Nelly é uma menina simpática. Ela não gosta de ser molestada. E o pessoal fica imaginando. Você fica vendo o filme. Poxa, mas quem é a Pequena Nelly? E é esse helicóptero maroto, rapaz. Quem é esse fã do James Bond que nunca quis essa Pequena Nelly? E a maestria do John Barry. Que o James Bond vai atacando a base do japonês e vai tocando o famoso tema, que poderia ficar cansativo, não fica. Nossa, como é bem executado aquilo ali. Deveria ter sido indicado ao Oscar de efeitos especiais, não foi. Ganhou os 12 Condenados do Robert Eldridge, que também fez 50 anos, mas foi justo. Não, desculpe, não foi. Ele foi indicado, quem ganhou foi o Doutor Dolittle, do Rex Harrison, que é melhor do que o do Ed Murphy, embora é um filme longo lá da velha Hollywood. Mas enfim, que legal aquilo lá da Pequena Nelly. Aí eu digo que um cara... Eu tinha que ter uma foto aqui do Lewis Gilbert para vocês. Um cara como Lewis Gilbert, ele era um cara bom de cinema. A montagem da Pequena Nelly. Que montagem sutil aquela. Passa tão rápido o jeito, a edição que ele joga é coisa de gênio. Eu queria demais ver uma amostra aqui do Lewis Gilbert. Ele não vai ganhar porque ele é do James Bond. Cara que faz mostra assim. Vamos ter uma amostra aqui do Ingmar Bergman, 100 anos. Merece, mas... É isso, vai falar lá pra você ver a pancada que você leva. Mas enfim. E tem a primeira aparição do Blofeld. Que o Blofeld é esse senhor careca, meio Lex Luthor. Ele fica lá alisando o gato branco. O pessoal vê como sátira lá no Austin Powers. Aí tem aquele lance que todo vilão de James Bond tem a fábrica no meio do oceano, do deserto, no gelo, mas enfim. O Blofeld, nos livros originais, mostra a origem dele. Nos filmes para cinema, nunca foi mostrado. Ninguém sabe de onde o Blofeld veio. Um Blofeld é um cara, nos livros, ele joga para todos os lados. Ele vende informação para os russos, para os americanos. A quem pagou mais, ele está recebendo. Ele não tem disso com ele. Mas ele é um cara muito mau. Ele é um cara que, nos primeiros filmes, Moscou contra 007, Goldfinger, Chantagem Atômica, só mostrava ele alisando aquele famoso gato. E, aliás, vejam os comentários em áudios aqui do Só Se Vive Duas Vezes, pois esse gato sofreu um trauma. Esse gato aqui, ele acho que foi o Donald Pleasence, outro ator que não é reconhecido como deveria,
fez THX do Lucas, os filmes do Carter, Fugindo do Inferno, Filhos e Amantes, um filme indicado ao Oscar. O gato, ele escutou o tiro, ele não quis mais atuar. Ficou muito revoltado, abandonou o set de filmar. Disse que era um gato muito famoso lá na Inglaterra, fazia muito comercial, muito filme, aí abandonou a carreira. Se fosse hoje em dia, ele faria terapia, mas enfim. E mostra a diferença. O Sean Connery, mesmo sendo um espião assim, ele não se rebaixa ao Blofeld, que é o primeiro vilão de magnitude da série, mas ele não se rebaixa. Ele dá respostas à altura do Blofeld. Isso é muito legal aqui no famoso James Bond. E é isso aqui, gente. E é dublê voando, Eu gosto demais de ver isso no cinema. Isso é uma coisa que me faz. Eu acho que esses caras merecem demais o Oscar. E o Lewis Gilbert, ele fala: fazer um filme como James Bond, na realidade, é muito fácil. Pois você vai ter uma equipe para efeitos especiais, make-up, som, iluminação. Não é difícil. Você sendo um bom diretor, você só fala: ó, cada um faz isso e pronto. É mais difícil do que fazer um Despertar de Rita, que é dele, o Como Conquistar Suas Mulheres, que também é dele, Shirley Valentine, que são filmes de arte. Ele fala que é mais difícil e eu concordo. Fazer um filme de arte é mais difícil, por isso que muito filme de arte não é bem sucedido ao meu ver. E esses filmes têm aquele eterno preconceito. Mas enfim, é o Sean Connery aqui no auge, ele entende o que é o personagem, ele sabe que teria que passar a bola. Talvez o Só Se Vive Duas Vezes não seja tão bom como O Espião que Me Amava. Ah, e também eu não posso esquecer isso aqui, a Nancy Sinatra. Era outra que eu tinha que ter foto aqui, a famosa filha do Sinatra. Fez o tema End of the World, que toca no matinê do Joe Dante, O Fim do Mundo, em português. Queria ter uma foto dela aqui, vou ficar aí, uma filha lindíssima do Sinatra. E cantava bem, cantava muito bem, não era só... Ela herdou o talento do pai. Ela comenta aqui nos comentários áudio que ficou muito nervosa, ficou muito contente quando foi chamado para fazer a trilha do... soundtrack do James Bond. Fica essa dica aqui para vocês do O Só Se Vive Duas Vezes. O Sean Connery, como eu falei aqui, talvez não seja melhor do que o Espião que Me Amava, mas já é um indício que o Lewis Gilbert ia crescer mais, que o trabalho dele ia ficar mais aprimorado, que o James Bond ainda teria mais a oferecer para os fãs. E a cada filme do James Bond que saía, ficava mais popular o personagem, mais dinheiro ele dava, mais retorno ele tinha, mais os fãs ficavam contentes. Espero realmente que vocês tenham curtido esses 50 anos do Só Se Vive Duas Vezes, do grande Sean Connery. Seria o pai do James Bond, não, do Indiana Jones futuramente. Vamos deixar aqui o Michael Caine. Essa homenagem ao Lewis Gilbert, que não está mais entre nós, muito, muito obrigado. Por favor, compartilhem, divulguem, deem aquele joinha. E até o próximo Reavaliando, meus amigos e amigas.